Boa noite, igreja. Boa noite, queridos amigos que se juntam a nós nesse momento de celebração. Celebração ao Deus da nossa vida. E fazemos isso com gratidão. Gratidão ao Deus que tem nos mantido em comunhão, apesar do distanciamento físico, que tem feito brotar em nosso coração esperança de que vai passar esse vale de sombra de morte que temos vivido e que vamos voltar a nos encontrar, a nos abraçar, a nos reunir fisicamente juntos, celebrando este mesmo Deus que tem cuidado de cada um de nós. Com essa alegria, com essa esperança no nosso coração, eu queria convidar você a ler comigo um texto que fala da grandeza e da bondade desse nosso Deus. Um salmo de número 8. Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o seu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória acima dos céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres calar o inimigo e vingativo. Quando vejo os céus, obra dos teus dedos, a lua, as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés, todas as ovelhas, bois, assim como os animais dos campos, as aves dos céus, os peixes do mar, tudo que se passa pela vereda dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o seu nome em toda a terra. Boa noite, irmãos. A graça e a paz de Jesus seja com todos. Amém? Jesus nos diz, irmãos, nas parábolas do joio e do trigo, do fermento, do grão de mostarda, algumas coisas que nos levam a refletir sobre o reino, né? O reino dos céus, o reino do nosso Senhor. Então, vamos cantar sobre este reino eterno, né? Misericordioso. É um reino de justiça, de amor, que é o reino de Jesus Cristo. Amém? Cante com quem estiver do seu lado. Se não tiver ninguém, Deus está, né? Nós estamos aqui virtualmente reunidos. Então, que Deus possa te abençoar. Então, louve com todas as suas energias, suas forças, porque você não está fazendo isso para você, para quem está do seu lado, para mim, para o pastor, e sim para Deus. Amém? Então, cantemos. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei. Dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, e a tua igreja te adora.
justiça e igualdade, bondade, fidelidade, e a tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade, fidelidade, e a tua igreja te adora. E a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade, fidelidade, e a tua igreja te adora. E a tua igreja te adora. Amém. E a igreja de Jesus, irmãos, não só o adora, mas também o ama e o quer, né? Quer fazer parte do reino e ter essa proximidade com Jesus. Nós fazemos isso quando nós cumprimos aquilo que Jesus nos ordenou e nos pediu, né, através da palavra, que é a Bíblia, que temos hoje. Que sempre, né, continuemos e possamos continuar fazendo o que Jesus nos pediu. Amém? És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, eu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti, eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu morro, sem tua presença eu morro. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, eu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti, eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu morro, sem tua presença eu morro. Como eu te amo, como eu te quero, se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro. Tudo que tenho é totalmente teu, tudo que sou é
És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, eu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti, eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu morro, sem tua presença eu morro. Como eu te amo, como eu te quero, se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro. Tudo que tem é totalmente teu, tudo que sou totalmente teu. Como eu te amo, como eu te quero, se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro. Tudo que tem é totalmente teu, tudo que sou é totalmente teu. Pai, eu te amo. Amém. Irmãos, e com tudo que dissemos aqui, mencionamos, podemos finalizar com o seguinte: somos mais felizes com Jesus, apesar de qualquer coisa. Qualquer situação que possa acontecer na nossa vida não pode tirar a alegria que temos em Jesus. Amém? Reflita sobre isso, pense um pouco sobre isso e viva mais isso. Amém? Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou que apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém. Eu quero neste momento te convidar
a meditar na palavra de Deus comigo. A palavra de Deus, ela tem a capacidade de penetrar no mais profundo do nosso ser e causar em nós as transformações das quais nós necessitamos. Os seres humanos, ao depararem com a palavra, com a sagrada palavra do Senhor, eles têm a possibilidade de se tornarem novas criaturas, novo ser, de se tornarem pessoas transformadas pelo poder da boa notícia. O Evangelho de hoje, que eu quero convidar você a meditar comigo, ele se encontra no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 31 em diante. Convido você a que leia comigo nesta hora. Diz assim a palavra do Senhor. Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Disse-lhes outra parábola: O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Deus abençoe essa palavra aos nossos corações. Se você tem acompanhado conosco as nossas reflexões em torno do Evangelho de Mateus, esse capítulo 13 já tem trazido para nós uma clareza do que significa o reino de Deus e de como o reino de Deus opera na história humana. O reino de Deus, então, ele é exemplificado por Jesus nestas parábolas, que aqui podemos chamá-las de parábolas do reino. Ele é exemplificado a partir de exemplos práticos, extraídos da própria natureza, extraídos ali, seja de sementes, seja de plantas, seja de algum elemento com o qual se pode utilizar como alimento ou não. E Jesus então vai ilustrando esse reino de maneira que muitos que estão no seu entorno começam a observar, mas nem todos compreendem, porque o reino dos céus, ele funciona na lógica do mistério. Ele não vem com uma aparência visível. O reino dos céus, ele não tem a operacionalidade como que nós poderíamos pensar. Ele não age como um alarde, como algo que chame a atenção de todas as pessoas. O reino dos céus não é marketing. O reino dos céus não é também propaganda. O reino dos céus não é nenhum tipo de ação que os seres humanos possam construir e as quais essas mesmas ações possam em algum momento definir de maneira definitiva o que seja o reino dos céus. Não. Jesus vai mostrando que existe uma dinâmica que faz com que esse reino vai operacionalizando na história de homens e mulheres. Uma das grandes questões que Jesus traz quando ele aborda a questão do reino dos céus
é que esse reino só pode penetrar no interior, na vida de homens e mulheres. Ele só pode produzir fruto naqueles corações que estejam abertos para a novidade, para os valores, para a verdadeira transformação que esse reino quer operar. Nesse texto aqui que acabamos de ler, Jesus vai mais uma vez exemplificar o que significa, ou pelo menos apresentar alguns princípios do que seja o reino de Deus. Temos aqui duas parábolas. Jesus fez uso de linguagens das mais variadas e uma delas foi a parábola. E aqui nós temos duas parábolas, uma do grão de mostarda e a outra a parábola do fermento. Na primeira, Jesus toma de empréstimo um exemplo tirado da natureza. Ele observa que a semente de mostarda, uma semente que mede em torno de 2 milímetros, muito pequena e muito comum também nos tempos de Jesus, ele aponta que essa semente, quando observada, ela é muito pequena, quase que chegando à invisibilidade em comparação com outros tipos de semente que também são pequenas, mas que podem ser maiores do que essa do grão de mostarda. E Jesus, ao tomar essa semente como exemplo, ele traz para a mente, para a memória dos seus ouvintes que essa semente do grão de mostarda, embora seja tão pequena, embora seja talvez até insignificante com relação à grandeza e proporcionalidade, essa semente tem a capacidade de nascer, de ser plantada, e quando nascer, essa semente se torna uma planta com pelo menos ou aproximadamente 3 metros de altura. E diz Jesus que as aves do céu vêm e repousam sobre essa semente. Daí a gente poderia pensar então o que essa definição de reino de Deus a partir da semente do grão de mostarda teria como um princípio transformador da história humana e da vida das pessoas. Um detalhe que merece ser ressaltado quando nós pensamos acerca do grão de mostarda é que o reino de Deus, comparado com o grão de mostarda, ele expressa uma singularidade, ou seja, nada se compara ao reino de Deus. A gente pode ter na história humana lampejos de como esse reino funciona, ou de como o reino se manifesta em vários locais, em vários lugares, na vida de homens e mulheres, de como essas características do reino podem estar ocorrendo por onde nós passamos. Mas, na verdade, esse reino não pode ser apossado de maneira em que a gente consiga controlá-lo, porque nós estamos falando de uma soberania de amor, nós estamos falando de uma soberania de perdão, de uma soberania de transformação. Então esse reino, ele possui uma singularidade. Isso significa que ele só pode acontecer e que ele está acontecendo nas coisas mais simples. O reino de Deus está acontecendo na singeleza. Na singularidade do reino, nós podemos perceber então que é nas mínimas coisas que Deus opera. Deus então não age como poderíamos imaginar a partir dos holofotes, a partir dos aparelhos midiáticos. Eles podem sim ser elementos favoráveis à proclamação e à sinalização do reino de Deus. Mas o reino de Deus, ele não depende desses aparatos para que ele possa se manifestar. O reino age a partir das pequenas coisas, dos pequenos gestos. Deus age desde dentro, das coisas mínimas. É ali que ele começa a operar, a transformar, a regenerar
a partir do que seja este reino dele. Uma outra coisa que nós percebemos quando olhamos para esse reino é a questão da dimensão que ele ocupa. Se esse reino tem uma singularidade, ou seja, mencionamos aqui, ele flui a partir das pequenas coisas, a sua dimensão é uma dimensão de profundidade. O reino não age na superficialidade. Superficialidade, por vezes, são enganosas. Aquilo que é superficial pode servir de uma espécie de fazer com que as pessoas sejam entretidas, com que as pessoas sejam colocadas na margem de uma ignorância, ou que por vezes não venham a mudar a sua vida, a sua história de vida. Não. O reino de Deus, quando pensamos na sua dimensão, ele age na profundidade. Isso significa que ele brota a partir do interior dos seres humanos. Ele brota a partir da luz que ilumina a todos os homens. Esse reino, então, ele tem a capacidade de nascer a partir de dentro. E desde dentro é que as transformações vão ocorrendo. Então ele tem uma dimensão, a dimensão de profundidade. O reino de Deus também, ele tem uma característica, ele é efetivo. Uma das características, então, é a efetividade com que esse reino acontece e se manifesta. O que seria isso? Porque ele cresce de maneira exponencial. O reino de Deus, então, ele começa com uma semente pequenininha, com um pequeno gesto, com uma pequena mensagem, com uma pequena pregação, com um pequeno anúncio, com um pequeno sinal, com uma pequena benevolência, com um pequeno ato, com uma pequena palavra. E esse reino, então, porque cresce de maneira exponencial, ele se torna algo grandioso. Isso significa que a proporcionalidade com a qual o reino de Deus se manifesta é sempre para mais. O reino nunca divide. O reino de Deus nunca faz com que as pessoas sejam confundidas. O reino não diminui a dignidade humana. O reino de Deus nunca coloca as pessoas em condições de inferioridade. O reino de Deus nunca coloca as pessoas em condições de conflito umas com as outras, de maneira que não se chegue à paz. O reino de Deus, na verdade, ele é o reino da transformação e ele foge da lógica humana. Por isso que é reino de Deus, por isso que não é império. Os impérios do mundo, eles conquistam e fazem com que as pessoas tornem-se escravos das grandes potências que ora vão governando o mundo ao longo da história humana. Mas o reino de Deus não é assim. O reino de Deus, por causa da sua efetividade, ele cresce. E ele cresce primeiramente e de maneira pontual e de maneira gradual e de maneira absoluta. Ele cresce para dentro, ele cresce para fazer com que os seres humanos possam desenvolver todas as suas potencialidades, todos os sonhos que são possibilidades dadas por Deus, toda a sua criatividade, toda a sua condição de libertação. O reino de Deus proporciona isso, a começar porque ele é o reino da salvação. Ele é o reino em que Deus coloca o ser humano dentro e esse ser humano tem a potencialidade, ele tem a possibilidade de se tornar um filho de Deus amado, restaurado e restaurador de onde e por onde ele passa. Esse reino, então, tem efetividade. Efetividade porque ele cresce exponencialmente, de uma pequena semente para uma grande semente. Os pequenos começos que muitas pessoas enveredaram na sua caminhada de descoberta e de significado para a vida, quando começam então a buscar um conhecimento que nasce das Escrituras, o conhecimento do Evangelho, estudar a vida de Jesus e verificar o que Jesus propõe para a humanidade, aqueles que começam a desenvolver, em algum momento é possível que as pessoas deixem para trás essa caminhada de conhecimento e de autoconhecimento, vamos dizer assim. Mas o reino de Deus, ele sempre nos impulsiona do menor
para algo maior do que nós mesmos. Porque o reino é o reino que nos engrandece. Ele faz com que nós tenhamos cada dia esse poder de ir mais além. Pensando ainda no grão de mostarda, vimos aqui então que esse reino tem singularidade. Por quê? Porque as pequenas coisas podem se tornar grandes coisas. Esse reino tem dimensão, ele age na profundidade. Esse reino também tem efetividade, porque ele cresce de maneira exponencial. Mas esse reino tem fruto. Quando desejarmos conhecer se de fato o reino de Deus está presente ou não na história, na vida, no caráter, na maneira como se age, nas atitudes, para a gente compreender se de fato o reino de fato está ali presente, um parâmetro que nós podemos utilizar é justamente sobre o fruto, né? O reino de Deus, ele sai da quase invisibilidade para aquilo que é notável. Ou seja, o reino de Deus sempre há de produzir fruto. E frutos relacionados com a vontade de Deus, relacionados com o testemunho de Jesus Cristo. Frutos que têm o poder de causar transformação real na vida dos seres humanos. Esse reino também é um reino que produz fruto. Isso é visível, isso é perceptível. Isso mostra então a semente do grão de mostarda apresentada por Jesus. Esse reino também, quando pensamos aqui na sua presença, na sua manifestação, o reino de Deus também, ele serve de refúgio. Todas as vezes que nós presenciarmos atitudes, ações e situações nas quais o refúgio, o consolo, a esperança, a alegria, a acolhida, a transformação e a transformação para melhor, todas as vezes que nós presenciarmos isso no curso da história humana, na vida das pessoas, nós podemos ver ali sinais do reino de Deus. Porque o reino de Deus, como diz Jesus aí, a partir da semente, ele serve, após se tornar uma pequena planta, uma planta grande de 3 metros, né? Quando cresce, as aves do céu vêm e repousam sobre ele. Isso significa então que este reino é um reino que produz na vida, na história dos seres humanos, um refúgio. Quando nós olhamos para a realidade do mundo, quando nós olhamos para as ações de igrejas, de pessoas, de organizações que vão na contramão do refúgio, da acolhida, na contramão da preservação da vida, na contramão da promoção do crescimento das pessoas, na promoção de fazer com que as pessoas tenham cada vez mais a liberdade de tornar-se seres humanos melhores por meio da educação, por meio do conhecimento, por meio da própria experiência de fé. Todas as vezes que essas ações são tolhidas por pessoas e por organizações, a gente pode perceber ali que o reino de Deus ele está sendo colocado numa condição secundária. Mas todas as vezes em que nós verificamos atitudes como essas, de refúgio de toda a natureza, de consolo de toda a natureza, de ações que venham a dignificar a vida humana, a expandir a vida humana como um todo, ali sim nós podemos perceber a ação que é movida pelo reino e pelos valores do reino de Deus. Vemos também, se a parábola do grão de mostarda exemplifica o reino de Deus, Jesus apresenta também uma outra parábola que é a do fermento. Para quem aí está habituado a lidar com a culinária ou com a fazer algum tipo de alimento que cause algum sabor, que venha trazer uma satisfação para a gente, quem está acostumado com esse tipo de ação culinária aí, né,
poderá ver que Jesus está falando de uma coisa que é muito própria. Ele está falando aqui de um fermento, que é uma substância utilizada para fazer aí bolos e tantas outras coisas, né? E aí você pode ter o fermento que é natural, você tem outros tipos de fermentos aí, que é adquirido e utilizado por tantas pessoas. Jesus então usa essa linguagem do fermento na massa, que leveda a massa para ilustrar também o reino de Deus. O reino de Deus, este que chega e onde chega ele age, ele reage, ele é um agente, ele é um reagente, ele tem uma alquimia espiritual, se pudermos dizer assim. Esse reino, ele é um reino que transforma a massa. Ele faz a massa sair de um estado para um outro estado. Essa massa pode ser a nossa consciência, pode ser grupos de sociedades, essa massa pode ser tantos exemplos aqui poderíamos utilizar para falar dessa massa. Mas o fato é que quando o reino de Deus chega, a massa é transformada, a massa é ampliada, a massa recebe nova forma e novo formato. Sim, porque o reino de Deus, ele é um agente. O reino de Deus, ele é substância que nasce de Deus e que transforma de fato a realidade natural dos seres humanos. Por isso mesmo que o fermento, ele transforma, e o reino de Deus não deixa as pessoas na condição onde elas foram encontradas. Não, o reino sempre chama a todos quantos entram em contato com as verdades desse reino para uma transformação. O reino que transforma é um reino também que age na vida dos seres humanos. Por isso, esse reino nos convida para ação e nunca para uma paralisia, para um tipo de gozo de privilégios porque caminhamos com Deus. Não, é um reino que faz com que a ação seja algo natural na vida de quem anda e caminha no reino de Deus. Esse mesmo reino também, que transforma e que age, ele define a massa. Ele faz com que a massa ganhe novas possibilidades. Quais são os seus pensamentos, a sua visão de vida, de mundo, a sua leitura de realidade, o seu sentido para a vida? O reino de Deus, quando chega na realidade humana, nos pensamentos, na história, quando ele chega na cultura, ele sempre tem a possibilidade de nos puxar para o alto, para nos colocar em lugares altos, em lugares que dão para cada um de nós a possibilidade de aproximar de Deus, de aproximar do próximo, de nos tornarmos quem de fato Deus desejou que nós fôssemos. Finalizamos então entendendo que essas duas parábolas, a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento, elas podem nesse dia trazer alguma leitura, alguma transformação na sua mente, na sua vida e na sua história. A primeira aplicação que a gente tem aqui é que o grão de mostarda age de maneira pequena até se tornar uma árvore maior de 3 metros, por exemplo, uma planta de 3 metros. O reino então nasce na simplicidade. Você está buscando Deus, está buscando significado para a vida, está buscando transformação para a sua realidade pessoal? Em que meios? O reino de Deus é o reino da simplicidade. Nas mínimas coisas nós o percebemos. A segunda coisa, que o fermento, ele transforma, ele é uma ação transformadora. Por isso, o reino de Deus então pode causar em você transformação. Que Deus então faça a semente do reino e que faça também o fermento do reino agir em você. Amém. Na grandeza
grandeza do amor de Deus, na paz que leva até o céu, na ternura de um amanhecer, na força e luz do seu poder. Ali está o meu viver, a esperança de um novo ser. Vieste só por mim, seu amor é sem igual, santo amor. Nada vai me separar do teu amor, meu Cristo, nada vai. Nada vai me separar do teu amor, meu Cristo, nada vai. Na grandeza do amor de Deus, na paz que leva até o céu, na ternura de um amanhecer, na força e luz do seu poder. Ali está o meu viver, a esperança de um novo ser. Vieste só por mim, seu amor é sem igual, santo amor. Nada vai me separar do teu amor, meu Cristo, nada vai. Nada vai me separar do teu amor, meu Cristo, nada vai. Nada vai me separar do teu amor, meu Cristo, nada vai. Nada vai me separar do teu amor, meu Cristo, nada vai. E nós estamos chegando ao momento final deste nosso encontro, esse culto de celebração. É muito bom a gente frisar aqui que não estamos aqui como uma live simplesmente, como um produto que nós oferecemos para quem queira consumir. Aqui a intenção do nosso coração, da nossa igreja, a intenção de todos nós que estamos nesse espaço é oferecer para você a possibilidade de transformação de vida, a possibilidade de se tornar mais, de ser alguém que aproxime de Deus e que receba dele as bênçãos de ser um filho da luz. Então aqui não é somente uma live, aqui é um culto e prestamos com toda reverência ao nome do Senhor. Por isso que todos os domingos nós temos pedido aqui que você que tem nos acompanhado, que faça então, e é um favor que nós pedimos, que você convide outras pessoas nesse mesmo link que você recebeu no dia de hoje, para que possam acompanhar a nossa programação, para que possam ser também
abençoadas com a mensagem do Evangelho do Senhor. Então eu queria pedir a você que puder fazer isso, que divulgue, que leve esse contato, né? Tem aí o link, tem aí várias possibilidades para você fazer com que essa mensagem possa chegar a tantos lugares. Então, que Deus possa abençoar a sua vida, e nós agradecemos a você que tem estado conosco durante esse tempo. E eu quero orar com você e por você nesta hora. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por este encontro, agradecemos por este culto, agradecemos pela vida de cada um destes que nos acompanharam e que tem nos acompanhado durante esse tempo. Peço que nesta hora e em nome de Jesus, que a palavra do Evangelho, o Evangelho do Reino de Deus, esse Evangelho que vem do Senhor, que ela possa encontrar nessa noite corações, vidas que estejam abertas para a verdadeira transformação e que essa palavra venha produzir frutos, muitos frutos, e que também venha produzir transformação como um fermento na massa. Em nome de Jesus, que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e as doces e benditas consolações do Espírito de Deus sejam com todo o povo dele que nos assiste nessa hora e com todo o povo espalhado pela face da terra. Amém. Amém. Leve a esperança leve.